Tudo bem, meus amigos? Estamos de volta aqui em 2021. Um bom ano a todos. Estamos aqui no Fenacon Talks e hoje o tema será a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD, que está vigorando desde setembro de 2020. E queremos saber de vocês, primeiro, o que vocês acham? Que sua empresa está preparada para encarar essa nova legislação? Segundo, seus clientes estão preparados? E o mais importante, terceiro, as empresas de contabilidade são protagonistas nesse processo? É isso. Então, para compartilhar essas informações, esses dados, estão conosco aqui hoje o nosso diretor, Hélio Donin, diretor de tecnologia aqui da nossa entidade, para a gente trocar uma ideia e bater uma bola sobre isso. Boa tarde, Hélio. Como é que você está? Tudo bem? E vamos lá, vamos em frente e ver o que você acha dessa lei, se isso vai atrapalhar a nossa vida ou não, né? Ao contrário, eu acho que isso pode agregar serviços aos nossos trabalhos, mas vamos lá. A bola está com você, Hélio. Boa tarde, presidente Sérgio. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Um feliz 2021, nesse primeiro Fenacon Talks aí do ano. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar com o presidente Sérgio, com todos vocês, poder conversar um pouquinho aí sobre a LGPD, que foi muito comentada nesse ano que passou agora de 2020. E agora entra 2021 e temos que fazer a roda girar e botar tudo para funcionar, né? Então, falando aí já sobre a LGPD, eu acho que é um avanço importante com relação à proteção dos dados pessoais, porque nós, nesse mundo globalizado, o fluxo de informação é muito grande, os dados pessoais circulam com muita velocidade no mundo inteiro. Eu posso estar aqui, podemos estar aqui no Brasil e estar acessando um sistema com as nossas informações, por exemplo, de cartão de crédito, está do outro lado do mundo. Então, tudo isso precisava realmente de uma proteção. A gente tem visto nos últimos anos que algumas invasões aconteceram, alguns dados foram furtados, foram roubados, e isso causou um prejuízo muito grande para as pessoas, e realmente precisava, da mesma forma que nós temos fisicamente, né, a questão do roubo de uma propriedade, nós temos digitalmente o roubo da informação, que pode causar prejuízos enormes para as pessoas. Então, mundialmente precisava disso, né? E a nossa LGPD ela veio muito parecida com a GDPR da União Europeia, que já está em vigor também, né? E tem um fator importante no Brasil, que tanto a União Europeia como alguns outros países, são chamados aí a lista branca, né? Quem tem legislação, só pode circular informação e circular sistema com países que têm a legislação de proteção de dados. Então, por isso até que houve essa correria aí, botar logo para rodar, inclusive ficou meio esquisito, porque saiu a lei e a Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não estava funcionando, ficou uma coisa meio estranha, né? Mas a gente vai convivendo com isso, e agora que ela já foram nomeadas as pessoas, já está começando a sair legislação, inclusive no final de 2020 saíram alguns termos, e agora realmente a gente tem que botar para funcionar, porque não só em relação ao Brasil, mas em relação ao mundo inteiro. Muitos países, como falei, a União Europeia, Estados Unidos, né, na Califórnia tem uma legislação muito forte sobre isso, e a gente precisa transitar negócios com esses países, e se a gente não tiver realmente preparados com uma legislação para isso, a gente vai ter muita dificuldade até com relações comerciais internacionais, né? A gente percebe, na verdade, bom, a legislação ainda é tão nova, é de 2018, né? Você vê que não é que foi aprovada a toque de caixa, o problema todo está lá no Congresso Nacional, né? Você conseguir fazer com que a legislação tenha celeridade naquela casa, às vezes não é tão simples assim, né? Então, o envolvimento é grande, inclusive político, né? Que atrapalha um pouco, às vezes, o andamento dessas leis, né? Mas, enfim, eu acho que essa colocação que você fez é importante, na verdade, vamos dizer assim, uma conscientização. Acredito que hoje, não só dos governantes, mas da própria população, né? O mundo inteiro hoje está ligado com essas questões, né? Dos seus dados pessoais sendo divulgados, que isso incomoda a todos nós, né? Então, a gente precisa ficar realmente atento a essas questões. Então, por conta disso, se essa legislação na Europa, o Brasil tá, na sua LGPD, segue muito esse caminho, né? Você bem colocou a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que foi criada pela legislação, né? Na verdade, ela tomou
corpo agora no final do ano, na verdade, porque até então não tinha todo mundo, porque envolve um problema político na escolha dos componentes dessa casa, então não é tão simples assim, né? E agora começa a ser regulamentada, na verdade, a partir de normatização e regulatório da legislação, né? Que virá agora com mais, vamos dizer assim, com mais fluência a partir desse início de ano. Mas o brasileiro, na verdade, no geral, né, ele deixa tudo para a última hora. Então é importante a gente levar isso em consideração. Isso é um aspecto. Outro aspecto é o próprio governo, que, de fato, não também, analisando essa legislação de suma importância, veja bem a colocação que você fez, né, hoje, de ter essa chancela, de ter a legislação pactuada no seu país, né, para você poder transacionar entre os mercados. Quer dizer, olha que coisa importante. E o Brasil não dá muita bola para isso, quer dizer, na divulgação da legislação. Quer dizer, a importância disso, né? E quem tem que fazer a divulgação, quem tem a obrigação de divulgar com muito critério, quem é o governo, na verdade, né? Não estou falando de um governo especificamente, não é esse, nem o anterior, mas governo, né? Porque isso vale para outros exemplos. O caso do E-Social, por exemplo, lá atrás, né, que era um projeto magnífico, dinâmico, com muita integração e tudo mais, e o governo simplesmente nunca fez uma divulgação plena do E-Social, né? Quer dizer, a mudança da estrutura que vai afetar a vida das pessoas, como é que isso vai ocorrer, né? Para trazer esse conhecimento ao público, trazer o conhecimento aos empresários, até para praticarem com mais agilidade esses processos. Enfim, é o mesmo caso da LGPD hoje. Mas nesse novo regramento, dessa nova lógica, a gente tem a ideia e o conceito de que as empresas de contabilidade serão, sim, protagonistas nesse processo. Por quê? Porque acho que uma das categorias econômicas que há mais tempo faz a guarda oficial da documentação de terceiros é a categoria econômica das empresas de contabilidade. Não pode negar isso, né? Um processo antigo, né? Novo. E esse cuidado sempre tivemos, na verdade, né? Quer dizer, não existe negligência, dificilmente, pode ouvir uma coisa ou outra, às vezes entrega um documento, hoje diminuiu porque tem muito documento eletrônico, mas na época, desde lá de trás, é difícil entregar os documentos do cliente com notas ou coisas de outro cliente junto. Quer dizer, e a gente sempre tomou esse cuidado. Então, o cuidado com a documentação de terceiros sempre foi uma coisa muito importante nas empresas de contabilidade, né? Então, dentro dessa nova lógica, dessa nova ordem, nós sabemos exatamente o que é preciso. E é importante também comentar que, lei de engano, quem achar que a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está muito só ligado a dados de uma pessoa física, né? Não é bem isso, porque todas as informações, muitas delas que transitam no mundo empresarial, tem informações, sim, sigilosas de pessoas, né? De transações comerciais realizadas, de operações efetuadas, de compra e venda de coisas, de patrimônio, de mercadoria, enfim, de situações que envolvem, sim, informação de dados de pessoas, né? Então, eu queria ouvir de você, Doninho, o que você acha disso? Como é que a gente está se preparando para isso? Como é que você está enxergando isso? A própria FENACOM já está fazendo parceiros com uma série de parceiros nessa área aí, a gente pode desenvolver todo um trabalho de divulgação, de treinamento, conhecimento, enfim, né? Como é que você enxerga esse envolvimento da nossa atividade nesse mundo agora com essa chancela da LGPD, que ela vai ser importante, sim, vai ser uma referência e vai ser uma obrigação, como foi o ISO no passado. Então, eu gostaria de ouvir de você o que você acha de tudo isso. Presidente, eu acho que as suas colocações foram muito, muito felizes, né? Primeiro, eu acho que tem um conceito importantíssimo que vem com a LGPD, é o seguinte, é que a propriedade da informação é da pessoa. Então, eu sou o dono da minha informação, independente se ela está com terceiros. Então, essa é uma mudança grande de paradigma e, como o senhor bem colocou, a área contábil, ela, por natureza, ela transita com um volume de informações pessoais fora do comum. Vamos começar pelo departamento pessoal, né? O departamento pessoal, nós só estamos com dados pessoais. Nós temos nome, nós temos CPF, nós temos número de PIS, nós temos informações de filhos, né? Nós temos informação de raça, uma série de informações pessoais que estão relacionadas à atividade. Alguma doença, né? Alguma doença, um afastamento, por exemplo. Exatamente. Né? Aí é um dado pessoal sensível. Né? Esse ainda é mais crítico ainda, né? E também em outras áreas que a gente acha que não, por exemplo, a área fiscal.
Um cliente nosso emite uma nota fiscal para pessoa física, na nota fiscal tem o nome, tem o CPF, tem o endereço residencial, tem uma série de outras informações. Então, na área contábil, o trânsito é muito grande. E nós temos que entender que isso precisa ser protegido, não que já não aconteça, mas a gente precisa dar um atendimento especial. E aí, quando a gente fala de dados, também nós estamos falando, pode ser dados em papel, pode ser dado digital, não importa o meio, é irrelevante o meio, mas precisamos ter essa proteção. E tem exemplos típicos aí, por exemplo, a pessoa pode fazer, isso é muito comum no escritório, faz backup num pendrive, leva o pendrive para casa e a esposa ou o filho conecta o pendrive e vê lá, não, isso aqui não é meu. Já houve ali uma violação de dados, né? Então, parecem coisas simples, mas que efetivamente podem ser violações de dados. Então, esse trânsito da informação, ele precisa ser muito bem mapeado. E como, na realidade, a contabilidade, na LGPD, ela tem a figura do controlador e do processador, o controlador é aquele que, assim, de uma forma bem simples, é aquele que recebe a informação pessoal, e o processador é alguém que faz um processamento a mando do controlador dessas informações. E a contabilidade ela tem as duas coisas, né? Ela tem a folha de pagamento própria dela, que ele é o controlador dos dados dos seus funcionários, e ele é o processador quando um cliente manda informação de uma admissão, por exemplo. Ele passa a ser o processador e tem ainda um outro detalhe. Muitas vezes a empresa contábil tem um sistema web que ele repassa esse processamento para um sistema web. Então, já repassou para um fornecedor. Então, a questão de revisão de processos, né? de todo esse fluxo dessas informações, revisão de contrato, tanto do cliente quanto do fornecedor, é importante. Será que o meu fornecedor está adequado? Porque se ele não tiver, posso pagar por isso se tiver uma violação dentro da base de dados dele. Então, a contabilidade tem vários pontos que precisam ser analisados. E outra coisa interessante também, que muitas vezes passa desapercebido, é que, quando nós falamos de dado pessoal, nós também falamos de dados biométricos, né? E dado biométrico, a gente normalmente remete só a digital, mas não. O dado biométrico é a palma da mão, é a íris, é o rosto. Então, tudo isso está protegido pela LGPD. Então, se eu tenho no meu escritório contábil uma sala de reunião que tem uma câmera gravando, eu preciso tratar aquela informação, porque eu vou receber um cliente ali, ele está sendo gravado, eu tenho autorização dele, ele me permite que eu faça a gravação. Então, tem uma série de detalhes que, eu estou falando de empresa contábil, mas é para qualquer empresa, mas a contábil é muito comum ter reunião em salas de reunião com câmera, né? Então, tudo isso precisa ser tratado e precisa ser mapeado, até porque, se nós tivermos algum incidente, isso precisa ser informado para a agência, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, tem todo um protocolo de informação e eu preciso provar, primeiro, que essa violação, não, eu estava preparado, mas mesmo assim houve a violação. Essa é uma situação. Agora, eu não tenho preparação nenhuma e houve a violação, aí realmente a sanção é muito maior. Então, a gente precisa entender toda essa estrutura. Existe empresa pequena, média e grande, cada um tem o seu custo para isso, né? A sua estrutura, óbvio que não pode exigir de uma empresa pequena, né? Uma estrutura de uma grande multinacional. Mas mesmo a empresa pequena, ela precisa mostrar que tem cuidado com esses dados. Né? Você tem razão, porque diferentemente, talvez de algumas situações em que, poxa, aqui só a empresa grande tem condições de fazer, de aplicar. Mas nesse caso, vale para todo mundo, porque todo mundo tem acesso, independente do tamanho das empresas, às informações pessoais em diversos sistemas, em diversas situações, em diversos documentos, como você bem colocou. Até vou dar um exemplo aqui interessante. Nós tivemos um evento internacional que, na época, o presidente do SESCOM e eu comecei a promover esses eventos internacionais naquela época. E o primeiro foi na Disney, né? E a Disney era interessante. Eles tinham alguns controles muito interessantes internos, né? Da produção. A gente teve lá no parque do mais antigo, Disney, lá, né? O Magic Kingdom, né? E lá, interessante. Todos os funcionários, eles tinham um armário aberto, ou seja, aberto que eu digo, era de gradeado, você enxergava, tinha dentro do armário, e tinha na frente uma caixinha dentro, né, dessa tampa, dessa porta, para o sujeito colocar o seu celular, porque ele não podia entrar com o celular dentro do parque. Por quê? Porque justamente evitar
esse tipo de contato, alguém batendo uma foto, isso trazendo essa informação. Por exemplo, nos dias de hoje, nas empresas em geral, vamos falar da nossa contábil, você imagina um funcionário seu, com um celular, batendo uma foto de algum contrato e botar na internet. Uma ficha de admissão de funcionário. O que for, não importa, perceba. Então, olha o tamanho do problema, quer dizer, a gente tem que ter realmente, além, evidentemente, da LGPD, ela extrapola as legislações, ela vai em cima de outras legislações importantes, né? Por isso, eu vejo muito o papel de LGPD junto com o compliance, quer dizer, o compliance é um procedimento extremamente importante nas empresas, não tem que ser realizado com muito critério para que se cumpra os regulamentos legais estabelecidos e as legislações. Então, acho que o compliance vai ter um papel muito forte, talvez de consultivo, para poder fazer essas análises, fazer esse tipo de cruzamento e envolver, evidentemente, aí a parte de aplicabilidade não só na tecnologia, na questão da LGPD, para trazer algumas questões automáticas e vai fazer um reconhecimento, enfim, dizer, aqui você precisa pedir autorização para o dono dos sistemas que estão lá, e dependendo do tema, o prazo, existe prazo de validade, é que nem remédio, que está feito, né? E que nem comida, tem prazo de validade. Você ganha autorização, tem que ser uma autorização eletrônica, com certificação, bonitinha, e, a partir de então, você vai ter o prazo estabelecido para aquela informação daquele tipo. Se tiver outro tipo, é uma outra autorização. Então, são situações que parecem complexas, e são, de fato, né? Mas depois que isso estiver de forma, vamos dizer assim, genérica, institucionalizada nas empresas, eu acho que a coisa vai ter um andamento um pouco mais tranquilo, né? Então, eu vejo bem aí nessas possibilidades, vamos dizer assim, um mercado muito ativo na nossa atividade contábil, ou seja, você pode abrir uma porta a mais de prestação de serviço consultiva aos seus clientes, né? E até a terceiros, que não tenha isso, que possa procurar uma das nossas empresas. Por quê? Porque a legislação mesmo diz que tem que ter um BPO, que eles chamam, né? Que é aquele profissional que vai dar o suporte e vai ser responsável por essa operação dentro das empresas. Esse BPO não precisa ser funcionário, pode ser uma empresa terceirizada. Aí eu enxergo nessa situação, por exemplo, uma empresa contábil que faça um papel de BPO, né, para poder fornecer esse tipo de assessoria e de trabalho consultivo aos seus clientes e a terceiros também, se quiser abrir mais o seu mercado. Mas como é que você enxerga isso? Como é que você está vendo essa situação hoje no nosso mercado? Realmente as empresas vão precisar de fazer a implantação da LGPD, independente do porte, tanto a pequenininha quanto a grande. Até outro dia eu fiz uma brincadeira, fiz um teste que foi bastante interessante. Eu fui numa farmácia, precisava comprar um determinado remédio, e cheguei no caixa e ele me pediu o CPF. E aí eu comecei, mas por que você quer o meu CPF? Você vai armazenar ele aonde? Que tipo de processamento você vai fazer? E o caixa ficou impressionadíssimo, não estava entendendo nada das minhas perguntas, mas é um direito que eu tenho com a LGPD de saber aonde vai ser guardado, o que vai ser processado, e detalhe, o estabelecimento não pode pedir mais informação do que efetivamente ele precisa para as suas operações. Então, foi uma situação meio constrangedora para a Caixa. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas foi proposital. Então, isso mostra a necessidade que as empresas têm de adequação. E, num caso desse, o DPO ele realmente vai entrar, ele tem que ter um canal, né, que ele vai dar os esclarecimentos, que eu quero saber o que vai fazer com o meu CPF, aonde que vai armazenar, que processamento vai ser feito com ele. Tudo isso precisa ser informado. E a empresa precisa... Eu, obviamente, relevei, porque está no começo, ela ficou totalmente perdida, mas foi um teste interessante. E isso mostra o quanto as empresas precisam se adequar, né? Então, você viu que interessante esse exemplo que você deu, é importantíssimo você ver. Imagino que seja alguma farmácia de alguma rede, né? Quer dizer, sim. E essas redes não são pequenas, né? São gigantescas. Uma rede não está preparada. Imagina um pequeno farmacêutico da esquina, ali, percebe? Então, mais difícil ainda. Esse exemplo vale para tudo, né? Os grandes supermercados, como os mercadinhos de esquina, né? E assim vai, e assim sucessivamente. Ou seja, todas as empresas vão ter que ter essa necessidade de fazer a adequação criteriosa. Até imagino, nessa questão da adequação, que além do treinamento, de levar conhecimento, de fazer implantação, talvez tenha que ter um manual de procedimentos internos, alguma coisa nesse sentido, né? Não sei
como é que vai ficar o regulatório disso, a normatização disso, das empresas, até para comprovar, vamos dizer assim, como eles estão se comportando em relação a essas questões, né? Como é hoje no ISO, né? O ISO faz Sim. você criar todo um manual de procedimentos, né? Para ver o que está fora do padrão, o que não está, para você poder, realmente poder regularizando isso e tendo aquelas auditorias anuais, né? De revisão para você poder ir melhorando os seus processos. Acho que talvez caminhe por isso, eu não sei ainda exatamente como vai caminhar. Como é que você enxerga isso, Sérgio? Presidente, eu acho que, primeiro, é importante colocar que a lei geral, ela obriga que faça, mas não diz como. Então, na realidade, isso é uma obrigação da empresa, ou vai contratar alguém, como o senhor bem colocou, o DPO ele não precisa ser um funcionário, ele pode ser uma empresa contratada que tem essa estrutura, né? Então, eu posso terceirizar isso, aí abrir um mercado interessante para as empresas contábeis, porque as empresas contábeis já têm o contato com as empresas quase que diário, né? Se ela se prepara como DPO, ela não só atende à sua necessidade enquanto empresa contábil, mas ela também pode prestar esse serviço para os seus clientes, né? Ela monta uma estrutura e presta serviço. Eu acho que é uma grande oportunidade de prestação de serviço para os clientes. Então, se capacitar, formar um DPO interno, montar alguma estrutura, a própria Fenacom está fazendo parcerias exatamente para poder disponibilizar essas ferramentas para os escritórios contábeis, e ele ter a possibilidade de prestar serviço, mais um serviço que ele está prestando, mais faturamento para o escritório, né? E você fideliza o cliente, você aproxima mais o cliente. Então, isso é extremamente importante. Já tenho visto alguns escritórios se movimentando nesse sentido, e é muito bom, porque como nós trabalhamos com informação, a LGPD para a gente ela é fundamental. Então, a empresa contábil sem uma adequação LGPD é absolutamente impossível sobreviver nesses próximos anos. Então, já que nós vamos fazer isso, por que não prestar esse serviço? Nós vamos ser DPO dos nossos clientes, já temos a carteira de cliente, vamos oferecer, nos capacitar, oferecer esse serviço para o cliente. Então, isso é bastante interessante. Sobre, como eu falei, a lei não diz como fazer, mas existem vários dispositivos que podem ser aplicados. O senhor comentou da ISO. A ISO 27001 é uma grande ferramenta de adequação à LGPD, então, não só ela, mas várias outras, mas então existem dispositivos para fazer isso. Outra coisa importante, eu vejo muita discussão, mas quem vai fazer isso é o TI, quem vai fazer isso é o jurídico, e o senhor colocou uma coisa importante, a questão de compliance. Na Europa, isso já está muito bem definido, né? Quem monta essa estrutura é o setor de compliance, é o setor de conformidade, porque ela não é só da área jurídica, ela não é só da área de TI, ela é também da área de TI e também na área jurídica. Então, ela envolve treinamento, envolve o RH, então ela é multidisciplinar. Então, lá na Europa, isso já está muito claro, que fica atrelado ao setor de compliance, de conformidade. Aqui no Brasil, o pessoal ainda não, mas peraí, o TI que vai fazer, é o jurídico. Não, são todos juntos. Na realidade, é a empresa inteira, todos os colaboradores precisam ser capacitados para isso, toda a estrutura tem que ter o envolvimento do TI, tem que ter o envolvimento do compliance, tem que ter o envolvimento do jurídico, mas é um conjunto. E o DPO ele é exatamente o elo de ligação entre todos esses setores para poder organizar e estruturar isso dentro da empresa, e ele também faz o canal de comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele sabe como se portar quando tiver algum incidente, ele precisa comunicar isso não só para o proprietário do dado, mas também para a autoridade. Então, ele tem toda essa, digamos assim, obrigação, não só com o cliente, mas também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, acho que é um grande mercado para a empresa contábil se capacitar, não só para a sua estrutura interna, mas para prestar esse serviço. E como nós estamos acostumados a mexer com informação, é muito tranquilo a gente montar uma estrutura dessa, porque é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é o fluxo da informação. Eu recebo informação do cliente, processo isso, devolvo, né? Isso já vem de longa data. Então, isso já faz parte do nosso DNA. Então, é só a gente avançar mais um pouco, estruturar, é uma grande oportunidade de um novo serviço. Eu também não tenho dúvida disso. É o caminho, né? Na verdade, que os empresários têm os empresários de geral, eles têm dentro do empresário contador a expectativa de
de trazer sempre uma resposta daquelas coisas que estão o incomodando, né? Em geral, né? É como médico de família, então o empresário contábil tem essa particularidade, né? Com relação aos empresários, especialmente os de médio e pequeno porte, que é a grande maioria das empresas do país, né? Então, dentro desta lógica, eu acho que faz todo sentido o investimento, porque investimento, infelizmente, não é barato hoje, de treinamento, de conhecimento, até de uma certificação de DPO, por exemplo, não é uma coisa barata e simples, mas eu acho que é um investimento que tem que se pensar, porque se você realmente reproduzir isso para poder ofertar isso para terceiros, para os seus clientes, especialmente, você realmente vai perceber, né, aqueles que tiveram uma visão maior, que vale realmente a pena você estar investindo nesse tipo de especialista, né, que você vai incluir dentro da sua atividade. E tem que treinar com muito critério o seu pessoal, né? Que é dentro desse conceito que eu falei da Disney, né? O pessoal precisa ter consciência dos seus funcionários da contabilidade, da parte fiscal, do departamento pessoal, enfim, toda a estrutura da sua empresa contábil, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Qual o impacto que ela pode dar nos negócios, tanto dos clientes como no nosso negócio. Então, que tipo de cuidado a gente tem que ter, né? Porque muitas das informações ainda, quer dizer, lá não vêm ainda de forma digital, porque as que vêm em forma digital, se você tiver aí implementado um sistema que vai fazer esse tipo de controle eletronicamente, te ajuda, sim, 90%, né? O eletrônico, para efeito o quê? De te comunicar e você faz os procedimentos, primeiro de comunicação, como você bem colocou, de adequação, e depois de tentar ajudar o cliente a melhorar aqueles processos que estão ainda inadequados. Mas aquela documentação que vem em papel ainda, né, não passa por esse processo eletrônico, ele passa por processo o quê? De análise pessoal. Então, você precisa ter alguém, talvez, criar um departamento de análise documental, de entrada, enfim, dê o nome que você queira dar, mas para esse sujeito realmente falar que tem algumas situações que a gente vai ter que conversar com os clientes. Ou se não tiver dúvida, separar e o especialista dentro da casa tem que olhar aqui e falar, bom, isso aqui, esse tipo de ação, esse tipo de ação, para poder realmente regulamentar essa entrada de documentos na empresa, isso é importante, né? E para o cliente também fazer os seus procedimentos de forma adequada dali em diante, quer dizer, tentar resolver também a vida do cliente lá na ponta, para ele poder corrigir esses aspectos aí, que provavelmente não estão sendo feitos de forma muito adequada, né? Então, queria ver um pouco de você também sobre isso, como é que você enxerga esse entendimento, né, nas empresas de contabilidade, e como é que a gente pode ajudar, de alguma maneira, nós como instituição, essas empresas para poderem, enfim, entrar nesse mundo aí com essas questões todas, né? Porque não envolve só, veja bem, não envolve só a LGPD, como a gente está colocando aqui, envolve ou digitalização do documento, que já é uma lei regulamentada pelo governo, você pode digitalizar e fazer tudo digital. Outra coisa, se não é digital, então, como treinar essas pessoas, né? Qual tipo de treinamento tem que dar, qual a legislação tem que ver, precisa entender de compliance, enfim, algumas situações, não é uma única, que precisa se conhecer para poder fazer a coisa de forma mais detalhada. Então, eu queria ouvir de você também a respeito dessa questão dentro da nossa atividade. É isso aí, presidente. É exatamente o que o senhor colocou. É tudo muito novo, né? Então, nós estamos todos aprendendo a conviver com essas necessidades. Então, coisas que para a gente eram até corriqueiras e não tinham muita importância, agora a gente precisa tomar um certo cuidado. Por exemplo, um simples e-mail com informações pessoais que eu enviei para o destinatário errado já é um incidente de segurança. É uma coisa que acontece diariamente, mas é um incidente de segurança em se olhando pela LGPD. Então, tudo isso precisa ser analisado, entendido e processado. Então, precisamos olhar, e cada empresa tem uma estrutura diferente, não tem uma solução mágica que resolva tudo para todas as empresas. Cada empresa tem sua característica, tem seu fluxo de documentos, uma trabalha mais digital, outra menos digital, uma usa um sistema, outra usa outro sistema. Então, na realidade, não existe uma solução mágica que resolva tudo para todos, mas alguns cuidados são relevantes. E eu acho que, por exemplo, entidades como a FENACON, elas podem ajudar muito e até já ajudam. Uma grande ferramenta da LGPD é a certificação digital. A certificação digital, eu estou certificando aquela informação, e não só com documentos, mas e-mails assinados digitalmente, e por aí vai uma série de outras operações
que a gente pode começar a utilizar usando certificado. E a Fenacom é um dos maiores players do mercado em certificação digital. O Fenacom Doc, que é um sistema de guarda e assinatura de documento, ele traz uma segurança muito grande para os documentos. Então, assim, a Fenacom já vem trabalhando nesse sentido e também está trabalhando para auxiliar as empresas contábeis com ferramentas para adequação da LGPD. Então, é óbvio que fica muito mais fácil, muito melhor para o mercado a Fenacom chancelar, ela ter todo esse trabalho, já entregar o produto pronto. Olha, você pode usar esse produto aqui que ele vai servir para esse determinado objetivo. Então, na realidade, está dando a bicicleta para o empresário pedalar, né? Então, eu acho que a Fenacom está fazendo o papel dela, já tem essas ferramentas. A certificação digital, o Fenacom Doc já são grandes ferramentas de auxílio para a adequação da LGPD e eu sei que vai vir mais coisa aí pela frente. Então, eu acho que esse é o papel e o empresário aproveitar isso, né? Tá à disposição dele, está ali, ele pode entrar, né? A estrutura da Fenacom teve todo um trabalho de preparar, desenvolver aquele software por um custo acessível. Então, é muito simples, ele vai entrar lá, vai fazer sua assinatura do Fenacom Doc ou utilizar o seu certificado digital e tocar sua vida de uma forma muito mais segura. Então, a gente precisa começar, mesmo até que eu ainda não comecei minha implantação da LGPD, mas eu já vou mudando esses hábitos, né? Em vez de eu estar trabalhando com documentos de forma atabalhoada ou sem grandes controles, eu vou jogar para o Fenacom Doc, eu estou num servidor que tem uma estrutura de proteção, e aí eu já começo, mesmo que sem um projeto ainda fechado, mas eu já estou começando a me adequar à LGPD. Então, eu acho que isso o empresário já pode fazer, as decisões dele já podem ser nesse sentido daqui para frente, né? Aproveitar as ferramentas que, por exemplo, a Fenacom disponibiliza para ele, já estão aí à disposição, ele pode usar, entra lá, é barato, tem um custo baixo, está à disposição dele, foi pensado para as empresas contábeis, né? Então, aproveitar isso, né? Que já está ali à mão e já seguir nesse sentido. E, obviamente, se informar com capacitação, com treinamento. O seu pessoal é muito importante, porque não tem como se adequar sem o envolvimento do pessoal, né? Ele aperta um botão errado ali, faz um estrago enorme e olha aí, já temos uma violação de dados, né? Então, ele copiou no pendrive, levou para casa, já pode ter uma violação de dados ali, e a empresa já perde o controle daquelas informações. Então, tudo isso precisa ser pensado. E óbvio que, tendo um suporte de uma entidade como a Fenacom, fica muito mais fácil, porque, na realidade, ele já faz a triagem de um software, a triagem de uma solução e já entrega pronto. Então, acho que esse é o grande papel que a Fenacom vem fazendo, e eu sei que vai continuar fazendo, e os empresários têm esse canal de apoio, né, de ferramenta, de informação, de capacitação. Aproveita exatamente para se capacitar, não só para a sua empresa, mas para prestar serviço e gerar receita, novas receitas para o seu escritório. Eu acho que o caminho é por aí. Então, Hélio, é importante a gente falar também, não falamos ainda, porque muita gente ainda talvez não saiba, né? As sanções ficaram para ser implementadas a partir agora de 2021, se não me engano, não sei se é maio ou se é agosto, não lembro a data, você deve saber melhor do que eu, mas, de qualquer maneira, quais são essas sanções? Além de uma notificação, tem valores monetários, inclusive, né? Então, traga essa informação que é importante para quem nos ouve, né? Para saber Sim. o que vai impactar nos seus negócios se ele não fizer a coisa direito. Pode trazer essa informação. Vamos lá. As sanções elas existem, elas vão começar em agosto. E, primeiro, elas são sensíveis ao tamanho da empresa. Isso é relevante a gente colocar. E ela também é sensível ao grau de tratamento que a empresa deu. Ora, uma empresa que foi displicente com as suas informações, não se protegeu, não deu bola para isso, com certeza ela vai ter uma penalidade muito mais forte, como é no resto do mundo, uma penalidade muito maior do que alguém que se preparou, e mesmo se preparando, pode acontecer de ter uma violação de dados, né? E pode ter um incidente de segurança ou uma violação de dados. Nem todo incidente de segurança é uma violação de dados, mas pode acontecer. Então, é muito importante o grau de preparação e de cuidado que ela teve com esses dados. Por isso que isso tem um reflexo muito grande lá na frente na sanção. Na hora que eu for multado,
Você estava tratando os seus dados? Você tinha essa preocupação? É uma realidade. Ah, você foi displicente, não fez nada, não cuidou de nada, com certeza o seu custo de uma autuação vai ser maior. Teve um caso até de um pequeno hospital em Portugal, teve uma multa de 500 mil euros. Era um hospital pequeno, por um vazamento de dados, ali tinha dados pessoais sensíveis. Então, assim, podem ser coisas até milionárias. Então, nós precisamos tomar muito, muito cuidado. E não é só o fato da sanção, é a violação. Houve a violação, eu preciso comunicar ao proprietário do dado, eu preciso comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, provavelmente ela vai ter uma fiscalização ou por conta disso, para verificar o que aconteceu, por que aconteceu, que providências foram tomadas antes para que isso não acontecesse, que providências foram tomadas depois para isso não voltar a acontecer. Então, tem toda uma comunicação, não é só a autuação, mas todo procedimento, né, com relação a algum incidente de segurança. Então, tudo isso precisa ser bem planejado e é aquela velha história. É muito melhor a gente se preparar antes, né, do que depois da porteira arrebentada, que o custo é muito maior e aí a gente tem que sair correndo, vai custar caro, o estresse é maior, o prejuízo no mercado, a gente não pode esquecer. Imagina uma empresa contábil, né, que tem os seus dados violados de cliente. Olha o impacto disso no mercado, se isso vai a público, né? Isso é um prejuízo institucional muito grande para a empresa. Então, não é só o prejuízo da multa, tem vários outros prejuízos que podem acontecer e, às vezes, até, eventualmente, até a empresa não conseguir se reerguer. Então, é muito melhor prevenir, muito melhor planejar dentro das suas possibilidades, dentro da possibilidade de cada empresa, né? Aproveita o que entidades como a FENACOM estão fazendo, disponibilizando essas ferramentas, que normalmente tem um custo bem acessível, porque foi analisado para exatamente atender o público e já se preparar, se por acaso ocorrer um incidente de segurança, né, uma violação de dados, olha, eu tomei cuidado com esse dado, tomei cuidado com essa informação, então eu não fui displicente com a LGPD, eu estava tomando cuidado, aí é uma visão diferente. Então, eu acho que tem essa questão de planejar e fazer com antecedência e não esperar a porteira arrebentar para fazer alguma coisa. E documentar, né? Evidente, né? Ter isso documentado claro, para poder se proteger. Fundamental. E é importante, na verdade, também colocar aqui para os nossos, as pessoas que estão nos vendo aqui, assistindo esse debate gostoso aqui, que em termos de valores de multas, pode chegar a 2% do valor do faturamento do ano anterior da empresa. Olha só que coisa maluca e absurda. Tá? Dependendo da gravidade do que é o fato ocorrido, né, pode chegar a isso. Né? Isso limitado, evidente, para as grandes empresas, até 50 milhões de reais. Olha que coisa grandiosa, é um absurdo, mas é para se pensar e tomar cuidado realmente com os seus dados, os dados pessoais de terceiros, de todos. Então, essa conscientização tem que ser plena, ou seja, para todo mundo da estrutura, né? Todos os colaboradores precisam saber que a importância da legislação que ela traz. E mais um detalhe, eu acho que isso vai virar uma referência de mercado, né? Como foi um tempo atrás, quando você contratar uma empresa terceirizada, como é o nosso caso, nós terceirizamos serviços contábeis para as empresas, né? Eles vão querer saber se... Agora, não, mas aqui não vão querer saber se nós temos aí uma chancela de certificação em LGPD, para poder ter mais tranquilidade no trâmite da informação dentro do seu negócio. Presidente, essa colocação foi importante. Isso já está acontecendo. Porque o que acontece? As empresas multinacionais que estão instaladas aqui no Brasil, cuja matriz, por exemplo, fica na Europa, que tem a GDPR, elas já estão solicitando aos fornecedores certificações e comprovações de adequação LGPD. Não só por causa da operação aqui, mas por causa da operação na matriz. Porque nós temos uma relação lá com eles. Então, isso já está acontecendo. Alguns escritórios até de advocacia, de conhecidos meus, já estão falando, olha, meus clientes já estão pedindo, eu já tive que contratar, já tive que implantar, isso já está acontecendo. Vai, obviamente, aumentar bastante e a gente precisa estar adequado a isso. Bom, meus amigos, quando a conversa é boa, o papo é gostoso, com gente que entende da matéria, o tempo passa rapidamente. Infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo.
Queria agradecer ao Hélio, Doninho, trazer seus conhecimentos para nós aqui, referente a esse tema tão gostoso de conversar e tão intrigante, né? Porque a gente fica naquele giro, naquela fala, será que isso vai acontecer? Não vai acontecer. Mas, enfim, é um tema que pode apostar que ele veio para ficar. Não é uma lei que não vai pegar. Essa lei já pegou, é uma lei de nível internacional. Como bem disse o Hélio, o mundo inteiro já está aplicando isso, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, eu queria agradecer mais uma vez por essa participação, você falar as palavras finais e já encerramos aqui a nossa participação. Presidente, os agradecimentos são meus aí pela oportunidade de nós conversarmos, um bate-papo realmente descontraído, gostoso e procurando passar informação para todos, que é uma característica aí da FENACOM, uma característica sua, da sua gestão, e isso é muito bom, porque a informação ela é fundamental, principalmente com relação ao LGPD, né, porque muitas dúvidas acontecem. Agradecer a você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado pelo seu tempo, por ter dado a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a LGPD. É um prazer enorme, fazemos isso para você, o objetivo nosso é esse. O meu muito obrigado, um grande abraço a todos, um grande abraço, presidente Sérgio, e até a próxima, se Deus quiser. Até logo, meus amigos. Até a próxima. Semana que vem tem mais.